Tem perguntas que não nascem na cabeça, nascem na alma. Aparecem do nada, numa conversa de família, numa lembrança antiga, ou até num sentimento difícil de explicar. E uma delas é essa: será que eu tenho origem cigana? Quantas pessoas já não se fizeram essa mesma pergunta? Se você já se fez essa pergunta, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos à Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. E hoje eu não vou te dar uma resposta pronta, porque essa resposta ninguém pode te entregar. Mas vou te mostrar um caminho seguro, 3 passos simples, mas profundos, que podem te aproximar de quem você realmente é. Porque ser cigano não é só uma palavra. É história, é sangue, é memória, mas também é vivência. E tudo começa olhando para trás. Passo 1. Olhe para a sua história familiar. Antes de qualquer teste, antes de qualquer pesquisa, existe um lugar que seguramente guarda respostas importantes. A sua família. Muita gente cresce ouvindo frases como: "Ah, seu bisavô era diferente, seu avô tinha um jeito de negociar, seu avô respeitava a palavra dada como ninguém, sua avó tinha o dom da leitura de cartas." E isso vai ficando guardado, como se fosse só curiosidade. Mas às vezes não é. Os ciganos no Brasil dos grupos Calon, Rom e Sint por muito tempo foram invisibilizados. Muitos esconderam sua origem por medo de perseguições, para não sofrer o preconceito e por sobrevivência. Então, é comum que em algumas famílias que a história exista, mas não esteja clara. Por isso, converse, escute, pergunte. Avós, tios, parentes mais velhos, todos eles podem guardar a informação que você procura. Preste atenção em detalhes, sobrenomes incomuns, ou até sobrenomes comuns demais que quase todo brasileiro tem. Histórias de deslocamento, casamentos entre primos e tradições diferentes do padrão brasileiro. Mais importante, observe o que não é dito, porque às vezes o silêncio conta histórias profundas. Esse primeiro passo não vai te dar uma prova, mas pode te dar um rastro. E rastro é por onde a verdade começa e pode ser seguida. Passo 2. Entenda os sinais culturais. Agora você começa a olhar para si, não como quem quer provar algo, mas como quem quer entender, quem busca compreender. Existe uma ideia muito romantizada sobre ser cigano ou ser cigana. Saia dessa romantização. A realidade é muito mais complexa. Nem todo cigano viaja, nem toda cigana usa roupa típica, assim como nem todos os ciganos vivem em acampamentos. Aliás, hoje em dia é a minoria que vive em acampamento. Tem muito cigano que é agricultor. Por exemplo, em Petrolina, uma família Calon é a maior exportadora de uva e de manga do Brasil. Tem cigano médico, advogado, vereador, enfim. O teu próprio dentista pode ser cigano e você nem imagina. Mas existem traços, formas de ver o mundo que atravessam gerações. Por exemplo, desapego de estruturas fixas, a força da família, a importância do nome a ser honrado e o senso de liberdade, que não tem nada a ver com aquela coisa de que o céu é o meu teto ou as estrelas são o meu cobertor. Isso é poesia. E talvez você perceba que algumas dessas coisas fazem sentido para você, desde sempre, sem que ninguém tenha te ensinado isso. Mas aqui vai um cuidado importante. Isso não é prova, é sinal. Cultura se mistura. O Brasil é uma mistura. Então, não é sobre se encaixar em um estereótipo cigano. É sobre perceber se existe uma conexão real. E às vezes essa conexão aparece como um incômodo, uma sensação de não pertencimento. A pessoa costuma dizer: "Nossa, parece que não pertenço à família na qual eu nasci." Como se você vivesse sempre entre mundos diferentes, de valores completamente diferentes. Muita gente que descobre sua origem cigana começa assim.
com uma pergunta, com um sentimento. Passo 3. Busque confirmação com responsabilidade. Agora sim, você pode buscar respostas mais concretas. Hoje, existem várias formas de investigar a origem, mas cuidado com o respeito. Documentos antigos, especialmente aqueles ligados ao Museu da Imigração de São Paulo. Dê uma olhadinha nas listas de bordo, porque muitos ciganos chegaram ao Brasil, vindos da Alemanha e da Itália, e entraram no Brasil como se fossem imigrantes, mas eram de etnia cigana. Árvores genealógicas, a construção de uma árvore genealógica é muito importante e até mesmo, em última instância, o teste de DNA. Mas aqui vai a verdade que pouca gente fala. Nunca o DNA vai dizer você é cigano. Isso não existe, porque a etnia cigana não é uma nacionalidade única. É uma diáspora, com origens diversas, misturas e muitos caminhos. Então, o DNA até pode indicar raízes europeias, do leste europeu, ou até conexões com povos específicos. Mas ele sozinho não conta toda a história. O mais importante é cruzar as informações, história familiar, cultura e os possíveis registros que existam e, se possível, se aproximar de pessoas das comunidades ciganas, que são os que vivem essa realidade. Mas faça isso com respeito, sem invadir, sem romantizar e sem querer ser algo da noite para o dia. É claro que eu estou dizendo, sem querer se transformar cigano ou cigana da noite para o dia. Porque ser descendente não é título, é uma herança, e herança se honra. Talvez, depois desses 3 passos, você encontre respostas, ou talvez encontre ainda mais perguntas. E tudo bem, porque descobrir suas raízes não é sobre chegar em um ponto final. É sobre entender o caminho que você está percorrendo para atingir esse objetivo. E se existir sangue cigano em você, ele não vai aparecer em um documento. Vai aparecer na forma como você vê o mundo, na forma como você se move e na forma como você se conecta com os demais seres humanos. Mas existe algo ainda muito mais importante. Você não precisa provar quem você é para ninguém. Se existe um chamado, escute. Se existe uma história, busque. E agora eu quero te ouvir. Comente aqui na descrição do vídeo. Você já sentiu esse chamado? Já ouviu alguma história na sua família que pode ter ligação com a cultura cigana? Se esse vídeo te ajudou ou fez você pensar diferente, se inscreve no canal, compartilhe com alguém da sua família ou algum amigo que também ou amiga que precise deste conteúdo. Dê um like, que isso ajuda bastante o canal. Pode parecer que não, esse simples ato de você curtir o vídeo, mas é muito importante, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo é importante e oferece para mais pessoas. E desse modo a gente pode continuar produzindo vídeos de boa qualidade, com muita informação. Um abraço e até o próximo vídeo.